Oi, gente, vim ministrar uma passagem hoje que está em 2 Crônicas 18, versículo 7. Mas antes eu peço que vocês possam se inscrever no canal, curtir, comentar, deixar o like, colocar um pedido de oração. Eu vou falar sobre o rei Acabe. Josafá e Acabe estavam fazendo uma aliança. Como os presidentes hoje fazem aliança um com o outro, Josafá e Acabe estavam fazendo uma aliança. E Acabe queria atacar uma cidade. Só que Josafá falou primeiro vamos consultar o Senhor o que ele acha. Mas Acabe foi consultar da maneira errada. Ele contratou falsos profetas profetizar somente aquilo que ele queria ouvir. No caso, os falsos profetas falaram: não, vá, Deus vai ser com você na guerra, vá, isso e aquilo. Ele contratou só para ouvir o que ele queria. Mas o Josafá percebeu isso e falou: mas cadê um profeta de verdade? E o rei Acabe respondeu: há um ainda por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Mas o que me chama a atenção nessa passagem aqui é que o rei Acabe, ele contratou os falsos profetas para ouvir aquilo que ele queria. E não queria ouvir a voz de Deus, porque Deus falava através do profeta Micaias. Só que ele não gostava do profeta Micaias, porque o profeta Micaias só profetizava aquilo que ele não queria ouvir. Quantas vezes nós somos assim com Deus? Deus, ele fala. A Bíblia fala em Jó que Deus ele fala de várias maneiras, em sonhos e visões durante a noite, mas que o homem não está atento para escutar, mas Deus ele está falando. E aqui o rei Acabe não queria ouvir a voz do Senhor. Quantas vezes nós somos assim nas nossas vidas? Nós não queremos ouvir a voz de Deus, porque no fundo, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Quantas decisões, quantas escolhas, nós ficamos: oh Deus, fala comigo, e Deus está falando, mas a gente não quer ouvir aquilo que Deus está falando, e o que a gente faz? A gente tapa os ouvidos para não ouvir o que Deus quer. A gente sabe o que Deus quer, porque o que não vem de Deus não traz paz, mas o que vem de Deus traz paz. É nítido isso, gente. O que aconteceu com vocês, de vocês quererem tomar uma decisão? Vocês estão fazendo uma escolha, vocês estão fazendo algo, mas não está te dando paz aquilo, é porque não vem de Deus. Porque o que vem de Deus não traz dor, o que vem de Deus traz paz, você fica em paz, você fica bem. A gente tem que entender que com Deus não é assim. Deus ele fala: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os teus caminhos. Então os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Mas o que a gente tem que fazer é estar alinhado com os pensamentos de Deus. A nossa oração tem que ser: Senhor, que os teus sonhos sejam os meus sonhos, que os teus desejos sejam os meus desejos, que possamos estar alinhados com a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Todas as vezes que o profeta Micaias ia falar com Acabe, não era o profeta Micaias, era o próprio Deus repreendendo Acabe. Aquilo que o profeta Micaias falou, profetizou para ele que ia acontecer, aconteceu e ele morreu. E assim com a gente, quando nós não ouvimos a voz de Deus, a gente cai no abismo. As nossas escolhas, a gente vai atrás de nossas escolhas, aquilo que a gente quer, mas não é sobre o que a gente quer. Se Deus pede uma coisa, dê. Se Deus está falando uma coisa, ouça. O que Jesus fala em Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos que estar atentos à voz de Deus, que a voz de Deus, gente, a gente acha que vai vir assim no meio de turbilhão, não. A voz de Deus é calma, suave, a gente tem que se aquietar para ouvir. E Deus ele fala, Deus ele está falando o tempo todo, então a gente tem que estar atento à repreensão do Senhor. Aquilo que não traz paz a você, se não traz paz, não vem do Senhor. Se você quer fazer uma escolha, mas essa escolha que você quer fazer não está dando paz a você, não faça. Ore a Deus. Mas muitas vezes, gente, eu falo o que já aconteceu comigo 1000 vezes. De eu querer uma resposta de Deus em alguma situação e Deus ter falado, mas eu estava tapando os meus ouvidos para Deus. E aí eu ficava fazendo propósito, eu ficava fazendo jejum, e Deus já tinha falado, mas eu: não, Deus, mas isso aqui. Barganhando com Deus. Eu já sabia o que Deus estava querendo, só que eu não queria. Se Deus ele pede algo pra gente, não é para causar dano nem dor. Porque o início, gente, realmente é difícil renunciar. Quando a gente entende o verdadeiro propósito, é fácil, torna fácil. E eu vi um dia uma pastora, ela falando assim: se Deus te fala um não, não cave um sim. Porque se Deus falou não, não queira cavar um sim. Porque Deus ele sabe de tudo. Ele está
no passado e no futuro, ele já sabe de tudo nas nossas vidas. Então, se ele pediu algo pra gente, não queira barganhar com Deus, porque pode ter certeza que isso vai te causar dor, mesmo que você não queira entregar, mesmo que você não queira ouvir. Ouça a voz de Deus, gente. O rei Acabe morreu no final. Ele queria tanto ouvir somente aquilo que satisfazia ele, que ele no final morreu. Porque ele não escolheu ouvir a voz de Deus. E Deus, ele fala o tempo todo. Então, quando a gente realmente não está atento a ouvir a voz de Deus, a gente acaba o quê? Caindo. Precisamos obedecer, gente, porque Deus repreende aquele a quem ele ama. E Deus repreendeu Acabe, só que Acabe não quis ouvir a voz de Deus. E preferiu satisfazer os desejos do coração dele, o que ele queria ouvir. Então, não pense duas vezes antes de obedecer aquilo que você sabe que Deus está pedindo. Você sabe que Deus quer de você, que Deus está falando. Não pense duas vezes. Faça aquilo que Deus quer, porque se Deus está pedindo é porque tem um propósito. E no final, você vai agradecer a Ele. Que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês possam refletir nessa passagem, gente, como eu sou ministrado o tempo todo. Deus abençoe.